Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, muito bom dia. Eu sou Nicole Fusco e começa agora o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até o meio-dia. Nós estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e também pelo canal do YouTube. Hoje é sexta-feira, dia 18 de outubro de 2019. Buscas por sobreviventes do prédio que desabou em Fortaleza chegam hoje ao quarto dia. Até o momento, 6 mortes foram confirmadas. Na noite de ontem, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social emitiu uma nota informando ter identificado e removido mais 2 vítimas sem vida debaixo dos destroços do prédio. Mais de 300 profissionais trabalham no local dos escombros. Até a última atualização, 7 pessoas foram resgatadas com vida e 4 pessoas seguem desaparecidas. A Jovem Pan, assim como a gente tem feito aí nos últimos dias, segue acompanhando o caso e te atualizando com todas as informações com a equipe de reportagem da Jovem Pan News de Fortaleza. O Jornal da Manhã, segunda edição, traz também. Em meio à crise do PSL, Planalto suspende indicação de Eduardo Bolsonaro à embaixada em Washington. A avaliação é que disputas do deputado com parlamentares o colocam longe da aprovação no Senado. Joyce Hasselmann diz que traição é modus operandi do governo. A deputada, que foi retirada da liderança do governo, critica Jair Bolsonaro por interferir na escolha de líder na Câmara em favor do próprio filho. Votação de parecer da CPI do BNDES na Câmara mais uma vez é adiada. Nesta quinta-feira, pela terceira vez na semana, os integrantes da comissão se reuniram, mas partidos da oposição obstruíram os trabalhos. Justiça de São Paulo revoga a prisão domiciliar do ex-médico Roger Abdelmaci. Ele foi condenado a mais de 170 anos de prisão por ter estuprado dezenas de pacientes da clínica de reprodução assistida dele. Brasil e Venezuela são escolhidos para compor o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas nos anos de 2020 e 2022. O Brasil já ocupava um dos assentos e foi reeleito com o apoio de 153 países, enquanto os venezuelanos desbancaram Cuba com 103 votos. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia oficialmente a indicação de Todd Chapman para a embaixada norte-americana em Brasília. O diplomata de 56 anos já atuou como embaixador no Equador entre os anos de 2016 e 2019, nomeado ao cargo ainda durante o governo de Barack Obama. Esses e outros destaques você acompanha agora no Jornal da Manhã, segunda edição. A Jovem Pan quer saber o que você acha a respeito da prisão após condenação em segunda instância. Mande um vídeo pra gente de até 15 segundos falando a sua opinião. A quinta-feira foi mais um dia de crise interna no PSL. E quem conta esses detalhes de Brasília é a repórter Luciana Verdolim. Olha, ontem foi mais um dia tenso aqui no Palácio do Planalto por conta da crise interna do PSL. O presidente viajou à tarde para Santa Catarina, à noite fez a tradicional live das quintas-feiras e ignorou os problemas do partido e a notícia dando conta de que ele teria sido gravado sem autorização ao tentar garantir apoio para que o filho, Eduardo Bolsonaro, assumisse a liderança da legenda na Câmara, no lugar do deputado Valdir. Ao invés de justificar as afirmações e a conduta, o presidente reclamou do que ele chamou de desonestidade. Falei com alguns parlamentares, me gravaram, deram uma de jornalista. Eu não trato publicamente esse assunto, converso individualmente. Se alguém grampeou o telefone, primeiro uma desonestidade, ok? Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro passou a última quarta-feira reunido com deputados do PSL aqui no Palácio do Planalto. Ele chamava os deputados e pedia que eles assinassem uma lista pedindo a substituição do líder, o delegado Valdir, pelo filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro. Muitos parlamentares, inclusive, deixaram de atender, não vieram aqui ao Palácio do Planalto, porque ficaram sabendo que o argumento do presidente era de que quem não assinasse a lista seria, na verdade,
inimigo do governo. Quando ficou sabendo dessa estratégia, o delegado Valdir ficou irritado lá no Congresso Nacional. Reclamou que sempre foi muito fiel ao presidente da República e chamou, inclusive, de vagabundo. O presidente Jair Bolsonaro teve conversas gravadas com esse grupo de parlamentares aqui no Palácio do Planalto. Conversas que foram obtidas pela revista Cruzoé. Olha só, nós estamos com 26, falta uma assinatura para a gente tirar o líder, tá certo, e botar o outro. Ontem chamou a atenção a postagem de um outro filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, que é acusado de usar o Twitter em nome do presidente. Ele, na verdade, acabou confirmando as suspeitas. Pela manhã, o presidente Bolsonaro havia supostamente defendido nas redes sociais a prisão a partir da condenação em segunda instância, possibilidade que voltou a ser discutida pelo Supremo Tribunal Federal. No meio da tarde, a postagem foi apagada e o filho do presidente pediu desculpas, afirmando que havia feito a postagem sem autorização do pai. Ontem, no fim do dia também, o presidente sancionou o projeto aprovado pelo Congresso que estabelece a divisão dos recursos que serão arrecadados com a chamada cessão onerosa do pré-sal. A União vai ficar com 67% do total, estados 15%, municípios também 15%. Os outros 3% vão para os chamados estados confrontantes, no caso, o Rio de Janeiro. De Brasília, Luciana Verdolim. E em meio a essa crise na sigla, a deputada federal Joyce Hasselmann foi destituída da liderança do governo no Congresso Nacional. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Levi Guimarães. As disputas internas no PSL levaram à destituição da deputada Joyce Hasselmann do cargo de líder do governo no Congresso. A decisão do presidente Jair Bolsonaro se deu depois que ela assinou a lista que manteve o deputado delegado Valdir na liderança do PSL na Câmara, na última quarta-feira à noite, indo contra a vontade do governo, que queria Eduardo Bolsonaro no posto. No lugar dela entra o senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins. O líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo, do PSL, comentou a troca. Segundo ele, Joyce quebrou a confiança do Planalto. Ficou inequívoco que não existe um grau de confiança. Se a líder do governo no Congresso não assina uma lista que vai dar uma maior estabilidade nas votações, e se não há esse alinhamento, é natural que houve uma quebra de confiança. Então eu não vejo como retaliação, eu vejo como uma atitude normal. Pelas redes sociais, Joyce Hasselmann disse que se sente de dever cumprido e que não se importa com ingratidão. Ela também afirma ter salvo o governo de crises, apagado incêndios e que agora ganhou a alforria para cuidar do mandato e da candidatura à Prefeitura de São Paulo. Enquanto isso, deputados da ala contrária ao presidente do PSL, Luciano Bivar, seguem articulando para colocar Eduardo Bolsonaro na liderança do partido no lugar de delegado Valdir. A nova coleta de assinaturas deve ir até o início da semana que vem. Segundo o Major Vitor Hugo, o partido precisa de um líder que dê estabilidade. Uma liderança que seja mais alinhada com o governo, que seja mais séria, mais equilibrada, ainda que mantenha as disputas partidárias, mas um clima que prossiga, que consiga trazer possibilidades maiores do governo avançar com as suas pautas. A gente não pode ter uma liderança no PSL que desestabilize. Já a ala pró-Luciano Bivar aplica punições internas aos dissidentes. O deputado Eduardo Bolsonaro foi retirado da direção do partido em São Paulo. Além disso, com o desgaste pela situação, ficou distante a indicação dele à Embaixada Brasileira em Washington. O irmão dele, senador Flávio Bolsonaro, foi destituído do Diretório Fluminense do PSL e o mesmo aconteceu com a deputada Bia Kicis no Distrito Federal. Os deputados Carla Zambelli, Bibo Nunes e Alê Silva foram suspensos das atividades partidárias. O ainda líder do PSL na Câmara, delegado Valdir, aliado de Bivar, disse que não tem intenção de expulsar ninguém da legenda e que mesmo com as brigas, a bancada continua unida nas votações. Não muda nada, só aconteceu, o que é muito normal da democracia, uma disputa pelo espaço da liderança do PSL, que é um local, que é um espaço estratégico.
Então só houve isso, uma disputa democrática. Também nesta quinta-feira vazaram áudios de conversas entre deputados do PSL sobre a situação do partido. Após se referir ao presidente Jair Bolsonaro, até com palavrões, delegado Valdir disse que pode implodir o chefe do executivo. Eu vou implodir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu implodo o presidente. Acabou, cara. Eu sou o cara mais fiel de vagabundo, cara. Eu andei nos outros 246 cidades, no sol gritando o nome desse vagabundo. Horas depois, o líder voltou atrás, dizendo não ter nada contra Bolsonaro e que a fala se deu em um momento de emoção. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, minimizou toda a polêmica. Os conflitos, eles fazem parte da política, a busca de espaço de poder é legítimo, é natural. Acho que esse conflito não atrapalha o processo legislativo e tenho certeza que todos com muita maturidade vão conseguir organizar o que for melhor para o Brasil e para o próprio partido deles. Na manhã de hoje, a Executiva Nacional do PSL se reúne em Brasília para discutir possíveis providências em relação à crise interna. O presidente da legenda, deputado Luciano Bivar, não vem se manifestando publicamente nos últimos dias. De Brasília, Levi Guimarães. Às vésperas das eleições, as últimas pesquisas de intenção de voto deixam a possibilidade de segundo turno em aberto na Bolívia. O destaque é do repórter Afonso Marangoni. Os bolivianos vão às urnas neste domingo no que promete ser a eleição mais disputada no país nas últimas décadas. O atual presidente Evo Morales, que está no poder desde 2006, agora tenta o 4º mandato. O principal opositor é Carlos Mesa, que já governou a Bolívia entre 2003 e 2005. As últimas pesquisas de intenção de voto não são conclusivas. Algumas apontam que Morales deve vencer no primeiro turno, já outras prevêem um segundo turno entre os dois principais postulantes ao Palácio Queimado. Na Bolívia, um candidato vence em primeiro turno se tiver no mínimo 40% dos votos e o principal oponente tiver 10% a menos. Evo Morales e Carlos Mesa escolheram encerrar a campanha em Santa Cruz de la Sierra, a maior cidade do país, que é um reduto oposicionista. Morales pediu aos apoiadores que não o abandonem nas eleições do próximo domingo. El domingo no me abandonen, nunca me han abandonado. Queremos seguir trabajando conjuntamente para demostrar que Bolívia tem muita esperança. Desde que Morales assumiu o governo, o PIB da Bolívia subiu de 11 bilhões de dólares para cerca de 40 bilhões de dólares. Já a dívida externa do país passou de 5 bilhões de dólares em 2006 para mais de 10 bilhões de dólares neste ano. No último comício, Carlos Mesa aproveitou para atacar o governo, dizendo que Morales está levando a Bolívia a uma ditadura. Y ya es demasiado autoritarismo que nos está llevando camino a la dictadura. A perspectiva é que o vencedor não tenha maioria absoluta no parlamento e precise negociar para aprovar projetos de interesse do governo. Vamos agora até o Rio de Janeiro conversar com o repórter Rodrigo Viga e saber quais são os destaques dessa sexta-feira. Oi, Viga, bom dia para você. Tudo bem, minha cara Nicole? Bom dia para você. Quase tomei um banho de chuva aqui, tive até que andar um pouquinho mais para a sombra. Eu estou aqui na região portuária do Rio de Janeiro, revitalizada. É um prédio realmente sensacional. Estou no 21º andar, participando aqui de um evento, viu, Nicole? Aqui ao fundo, a região central do Rio de Janeiro. Se eu der uma girada um pouco mais para cá, ó, lá do outro lado, é porque agora está encoberto. Nós temos Niterói, cidade da região metropolitana. Se virarmos um pouquinho mais para cá, desculpa, vai estar um pouquinho contra a luz, nós temos ali região central do Rio de Janeiro. Tá dando para ver o Morro da Providência, minha cara Nicole? Enfim, é uma das principais favelas e comunidades aqui do Rio de Janeiro. Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, se eu virar para cada um desses lados, eu tenho uma história para contar, viu, Nicole? Afinal de contas, aqui no Rio de Janeiro não faltam histórias. Começou a chover nesse momento, termômetros bem mais baixos, bem mais a menos, nesta sexta-feira, na casa aí dos 22, 23 graus. Mas quando o assunto é violência, criminalidade, é sempre, como eu digo, Rio, 40, 50 graus. Desde cedo, Polícia Federal e Polícia do Rio de Janeiro estão realizando uma grande operação, viu, Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan,
em Niterói, ali no complexo do Salgueiro, que na verdade é um entrocamento entre Niterói e São Gonçalo, para tentar prender integrantes de uma quadrilha especializada no roubo de cargas de encomendas dos Correios. Clima tenso por lá. Inclusive, veículos blindados da Polícia do Rio de Janeiro estão sendo utilizados nesta operação, porque ali o tráfico de drogas está muito bem equipado, muito bem armado, pronto para resistir às ações da polícia. Já houve prisões e apreensões, segundo informações iniciais da manhã desta sexta-feira. Tem operações também acontecendo da Polícia Rodoviária Federal em várias estradas. Chamou a atenção a prisão em uma rodovia federal aqui do Rio de Janeiro de 4 colombianos. Eles foram abordados em uma blitz, em uma BR, e na mala do veículo em que estavam os colombianos, muitas mercadorias, provavelmente roubadas, furtadas ou contrabandeadas. Todos foram detidos porque não conseguiram dizer a origem desse material, e um deles tinha mandado de prisão também em aberto. Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, um caso triste, lamentável, envolvendo um adolescente no Rio de Janeiro. Aqui nas últimas horas, nos últimos dias, chegou a informação para nós que um adolescente estava brincando com amigos, né? Ele atenderia pelo nome de William da Silva Santos, ou Santos da Silva, você não está ainda muito bem definido, 14 anos de idade, estava brincando com amigos e no meio da brincadeira decidiram pular um muro de uma escola pública. Pois bem, a escola estava fechada, estava sem atividade, mas tinha problemas no sistema elétrico, né, no circuito elétrico, muitos fios desencapados. E o menino, coitado, de 14 anos de idade, o adolescente, acabou tocando, né? Acabou entrando em contato com um fio desencapado, sofreu uma tremenda de uma descarga elétrica, viu, Nicole? E mesmo socorrido, levado para o hospital, não resistiu aos ferimentos. Enfim, como dizem, né? Criança, adolescente, tem que ficar de olho na medida do possível o tempo inteiro, porque às vezes, numa brincadeira, numa estripulia, o pior pode acontecer, né, Nicole? Que tristeza, Viga, essa notícia. Realmente tem que ficar de olho, né? Mas, enfim, ele já era ali um pré-adolescente, devia estar sozinho e acabou acontecendo essa fatalidade. Né? Vamos brincar de pique-esconde. Então quero dizer, sem nenhum adulto por perto, né? Vamos fazer uma arte, vamos fazer uma brincadeira diferente, vamos pular o muro da escola, enfim. Houve essa tragédia. Agora há pouco eu conversei aqui com o secretário de Turismo do Rio de Janeiro, o Otávio Leite, que ele está efusivo, né? Porque, afinal de contas, o Rio de Janeiro vai ser final da Libertadores do ano de 2020. Ele estava me dizendo, e a gente vem trazendo isso aqui ao longo da programação da Jovem Pan, que a estratégia para tirar o Rio de Janeiro do fundo do poço da crise financeira perpassa também pelo setor turístico. O Rio quer atrair grandes, pequenos e médios eventos, desde shows de rock, final da Libertadores da América, fazer um grande Réveillon, um grande Carnaval, mas também pequenos congressos. Para quê? Porque ele entende, viu, Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, que as pessoas, ao estarem no Rio de Janeiro, vão de alguma forma tentar passar mais tempo por aqui, usufruir das benesses, das ofertas e também das atrações da cidade do Rio de Janeiro. Uma delas fica bem aqui pertinho, viu, Nicole? Vai ser inaugurada em breve, chama-se Rio Star. Eu, particularmente, não gostei desse nome internacional, né? Numa cidade tipicamente brasileira como o Rio de Janeiro, mas é uma mega roda gigante, a lá London Eye. Você já ouviu falar na London Eye lá em Londres, né, minha cara Nicole? Sim, então, diga. Vai ser a London Eye carioca, mas alguns detalhes sobre a London Eye carioca, vamos dizer assim, a Rio Star, que vai ficar aqui na região revitalizada do Porto do Rio de Janeiro, que foi revitalizada para a Olimpíada de 2016. Primeiro ponto, ela vai ser inaugurada em dezembro, mas fica relativamente perto, guardadas as devidas proporções aí, do Morro da Providência. Que a gente está mostrando ali ao fundo, que está refletindo no vidro, na folha de vidro, né? Na janela de vidro, então não está dando para ver muito bem. Isso pode gerar uma certa insatisfação, um certo incômodo naquele turista que queira usufruir desse equipamento. Em segundo lugar, eu achei particularmente caro o valor ofertado pela empresa que vai administrar a London Eye Carioca, a mega roda gigante. R$40 por pessoa o passeio por 15 minutos. Tá meio salgado, né, Nicole? Também achei, viu, Viga? E aí eu conversei com o secretário,
eu conversei com o secretário e falou assim, já está em conversações, né? Já tem conversas com a concessionária, com a empresa administradora, para ver se cria uma espécie de dia ou alguns dias específicos na semana ou no mês voltados para as pessoas de menor rendimento, de mais baixa renda, ou também uma espécie de desconto para moradores da cidade do Rio de Janeiro, ou para brasileiros em geral. Enfim, o próprio secretário admitiu que R$ 49 está bem salgado. Para quem é gringo, né, Nicole, que vem para cá com dólar, com euro no bolso, 10, 11 dólares, 10, 12 euros, como se diz popularmente, sai sem doer, né? Agora, para a gente que é brasileiro, para a gente que é carioca, né, paulista, 49 pratas, fora o deslocamento, alimentação, se vem com a família, 49 por cabeça, por pessoa, per capita, né? Não é só R$49, fica, na minha avaliação, tão salgado quanto um bacalhau, viu, Nicole? É verdade, Viga, concordo com você também, esse preço aí tá bem salgado. Mais algum destaque aí do Rio de Janeiro pra gente? Temos sim, Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan. Ainda nessa onda turística, né? O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, vai injetar de 8 a 10 milhões de reais na requalificação, recapacitação, numa melhoria do sambódromo do Rio de Janeiro, mesmo sendo um equipamento administrado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Tentaram até fazer um acordo esse ano, Prefeitura e Governo do Estado, para transferir a gestão do sambódromo, que fica relativamente bem pertinho daqui. Aqui embaixo, viu, Nicole? Aqui agora não está dando para mostrar. Talvez, deixa eu ver se eu consigo enxergar, mas aqui embaixo fica a cidade do samba. Deixa eu me movimentar aqui, não sei se vai refletir, mas lá embaixo, você está vendo esses galpões aí, minha cara Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, dando para ver ou não? Então, esses galpões... Agora o reflexo tá menos... intenso, não está, né? Refletindo tanto, tá melhor. Exatamente, é que eu estou mais pertinho aqui da janela de vidro e tá dando para ver ali aquele conjunto de galpões. Então ali é a cidade do samba, que é a casa das escolas de samba do Rio de Janeiro. Agora, logo ao fundo nós temos o Morro da Providência. Se a gente virar um pouquinho para lá, tá dando reflexo agora, nós teremos até uma roda gigante, mas mesmo... deixa eu chegar um pouquinho para trás, mesmo não sendo ainda um equipamento gerido pelo governo do estado, o governador Wilson Witzel vai injetar de 8 a 10 milhões de reais na remodelagem, na atualização, né, na melhoria do sambódromo do Rio de Janeiro, equipamento que ele espera gerir a partir de 2021. Ele tem planos aí para mudar o calendário do Carnaval do Rio de Janeiro, fazer como faz o Festival de Rock, né? Em vez de concentrar tudo em 2 dias, diluir isso em 2 ou 3 dias para tornar a atração, desculpa a redundância, mais atraente e menos cansativa. Eu sempre reclamei muito disso. 7 escolas desfilando em um dia e 7 no outro dia é para ter realmente um desgaste. Tem que ter saúde, força de leão. Agora, Nicole, evento interna da Jovem Pan, tem que combinar com os justos, né? Com as escolas de samba, com quem detém o direito de transmissão do evento e também com a Liga Independente das Escolas de Samba. A ideia não é de tudo ruim, porque, por exemplo, eu que vou para trabalhar todo ano na Marquês de Sapucaí, eu chego por volta de 7 da noite e só saio da Passarela do Samba 7 da manhã do dia seguinte. Mas o público que quer ver todas as escolas, por exemplo, tem que chegar na Passarela do Samba, na Marquês de Sapucaí, 8h30, 9 horas da noite, e a última escola a passar pela Passarela do Samba é por volta de 5h30, 6 horas, se der tudo certo. É uma maratona, eu diria, do samba todo ano que acontece nos desfiles aqui do Rio de Janeiro, e não é muito diferente em São Paulo também não, né, Nicole? Exatamente, Viga, por aqui também é a mesma coisa, a mesma maratona. Obrigada pelas informações, Viga, bom dia para você, um ótimo fim de semana. E a gente fica rezando para nenhum carro quebrar, nenhuma alegoria ter problema, ninguém se acidentar, porque senão, além do problema gerado pelo acidente, ainda tem mais tempo de desfile, de apresentação. Valeu, Nicole, obrigado para você, bom final de semana para você e para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Agora são 10 horas e 29 minutos e o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para um rápido intervalo. A gente volta em instantes. Jovem Pan News. Saúde. Alimentação e saúde.
Dr. Filippo. Olá, amigos da Jovem Pan. Eu sou o Dr. Filippo Pedrinola e quero falar com vocês sobre um assunto bastante interessante. Na verdade, é uma pergunta. Será que a atividade física, os exercícios, interferem com o nosso cérebro? Então, a ciência mostra que sim. Na verdade, quando a gente pratica atividade física, existe um aumento da produção de um mensageiro químico chamado de BDNF. Esse BDNF, ele promove o crescimento de novos neurônios no nosso cérebro, ou seja, novas células nervosas. O nosso cérebro aumenta de volume, ele aumenta de tamanho com o exercício físico. A gente pode até dizer que o exercício físico nos ajuda a sermos mais inteligentes. Não só isso, como também a atividade física libera outros mensageiros químicos conhecidos como a química da alegria, que é a liberação da serotonina, da dopamina e das endorfinas, que são neurotransmissores ou mensageiros químicos que ajudam demais a melhorar o nosso estado cognitivo e o nosso humor. E na verdade a gente sabe também que o exercício físico ele pode ser considerado muito eficiente no tratamento da ansiedade e da depressão. Alguns estudos mostram que a atividade física regular poderia ter um papel mais eficiente do que muitos antidepressivos ou ansiolíticos que são utilizados. Assim como existe uma melhora importante no padrão de sono. A gente sabe que o exercício físico auxilia também a melhorar a qualidade do sono. E a gente sabe que o sono é extremamente importante para a recuperação de todo o nosso sistema neurológico. Na verdade, o sono parece um período inativo, mas não é. Por isso que a gente dorme 1/3 da vida. Quer dizer, uma pessoa com 60 anos de idade, a gente pode dizer que ela passou 20 anos dormindo. Então, obviamente, tem uma importância muito grande. Assim como o exercício físico regular ajuda a melhorar a composição da nossa microbiota, da nossa flora intestinal. Então, vamos ter essa preocupação de sempre estar tendo uma prática de exercício de forma regular. O importante aí não é a intensidade, mas sim a regularidade. Um abraço para todos. Saúde. Alimentação e saúde. Dr. Filippo. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, e a Jovem Pan quer saber se você é a favor ou contra a aprovação da prisão após condenação em segunda instância. Envie um vídeo na horizontal de até 15 segundos para o WhatsApp 11 93117 0620. A opinião dos ouvintes e dos espectadores do Jornal da Manhã, segunda edição. Vamos conferir. Bom dia, sou Gessé de São Paulo, sou extremamente a favor, sou contra o que o nosso Supremo está inventando para tirar alguns presos da cadeia. Nós sabemos sim o resultado e infelizmente o país está entrando num colapso. Vamos ver as próximas fases. Bom dia, sou o Ambi de Santa Catarina. Eu sou totalmente a favor da prisão na segunda instância. Deveria ser já na primeira, mas segunda instância é o limite então. Mas sou totalmente a favor da prisão. Valeu, obrigado, bom dia. Eu sou a favor da prisão em primeira instância, porque o crime organizado já condenou a população à prisão sem instância alguma, já condenou a população a viver preso em suas residências e sofrendo todas as atrocidades que a violência proporciona. Mandem seus vídeos que ao longo do jornal a gente continuará mostrando a opinião dos nossos ouvintes e espectadores aqui no Jornal da Manhã, segunda edição.
E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou o diplomata Todd Chapman para a embaixada norte-americana no Brasil. Destaque internacional da repórter Camila Yunis. Nesta quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou oficialmente a indicação de Todd Chapman para a embaixada norte-americana em Brasília. O diplomata de 56 anos já atuou como embaixador no Equador entre os anos de 2016 e 2019, nomeado ao cargo ainda durante o governo de Barack Obama. Todd Chapman já atuou em outros ofícios diplomáticos no Afeganistão, na Bolívia, na Costa Rica, em Moçambique, na Nigéria, em Taiwan e em Uganda. O último embaixador dos Estados Unidos no Brasil foi Michael McKinley, que deixou o cargo no final do ano passado para assumir o posto de assessor do secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo. Desde então, a embaixada dos Estados Unidos em Brasília está à vaga. O responsável, por enquanto, é o conselheiro político William Popp. Todd Chapman passou a adolescência no Brasil e fala português fluentemente. Mesmo com a indicação de Donald Trump, o diplomata precisará passar por uma sabatina realizada pelo Senado, ainda sem data estabelecida. Vamos agora ao destaque de Brasília, de Antônio Maldonado. O relator das ações que podem acabar com as prisões após condenação em segunda instância acredita que as teses serão acolhidas e que haverá uma mudança de entendimento. O ministro Marco Aurélio Mello defende que condenados tenham o direito de responder em liberdade até que não haja mais possibilidade de recursos e espera ser seguido pela maioria dos colegas. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma na semana que vem o julgamento sobre o alcance da chamada presunção de inocência. Na prática, os ministros estão discutindo novamente a legalidade de prisões serem decretadas após a condenação ser confirmada por um tribunal colegiado, que é justamente a segunda instância da Justiça. A diferença é que, dessa vez, a decisão final terá efeito erga omnes, o que significa que o entendimento a ser firmado valerá para todas as instâncias da Justiça com cumprimento obrigatório. A primeira sessão do julgamento começou com o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, esclarecendo que o que seria discutido não tem relação com qualquer caso específico. Que fique bem claro que esse julgamento e as presentes ações e o presente julgamento não se refere a nenhuma situação particular. Estamos diante de ações abstratas de controle de constitucionalidade. Em seguida, iniciou-se a leitura do resumo do processo por parte do relator, o ministro Marco Aurélio Mello. Frisa a necessidade de o Supremo pronunciar-se a respeito da constitucionalidade da norma. Destaca que a decisão proferida no referido habeas não possui efeito vinculante, nem firma a regra geral quanto ao tema, mas vem repercutindo no sistema judicial brasileiro. Após a leitura do relatório, 19 advogados se revezaram na tribuna para defender uma mudança de entendimento. Basicamente, todos argumentam que a Constituição e o Código de Processo Penal estabelecem que prisões só podem ocorrer quando não houver mais possibilidade de recursos no processo. É o caso do advogado Juliano Breda, que representa a OAB no julgamento. O entendimento da Ordem dos Advogados do Brasil é no sentido de reafirmação da Constituição da República, é no sentido de reafirmação da independência e da liberdade do Poder Legislativo. O ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, também falou como advogado, representando o PCdoB, que é autor de uma das ações. Ele lembrou das consequências do encarceramento no Brasil. Não é justo pisotear-se a Constituição cidadã para termos uma política que joga contra a sociedade, que joga contra os seres humanos, que aniquila vidas, porque basta colocar alguém atrás das grades para que essa pessoa nunca mais se recupere, com honrosíssimas exceções. Após o término da sessão, o ministro relator disse acreditar em uma mudança de entendimento. 7-4 ou 6-5. E ficaria muito contente se as duas juízas do tribunal viessem com a tese que o relator vai sustentar. O julgamento será retomado na manhã de quarta-feira com as falas da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da República. Em seguida, os ministros começarão a pronunciar os votos, começando justamente pelo relator Marco Aurélio
Aurélio Melo. Diante da complexidade da matéria, a expectativa é que o julgamento siga até pelo menos quinta-feira. É bom lembrar que, caso haja uma mudança de entendimento, cerca de 4.800 presos podem ser beneficiados, sendo 38 condenados pela Operação Lava Jato no Paraná. Dentre aqueles que poderiam ser postos em liberdade estão o ex-ministro José Disseu e o ex-presidente Lula. De Brasília, Antônio Maldonado. Jair Bolsonaro defende o excludente de ilicitude. O presidente esteve em Santa Catarina nesta quinta-feira para a assinatura da conversão da MP, que acelera a venda de bens apreendidos de criminosos. Na sede da Academia da Polícia Federal e ao lado do ministro da Justiça, Sérgio Moro, Bolsonaro afirmou que a proposta não é carta branca para matar. Segundo o presidente da República, o agente policial deveria voltar para casa com a certeza de que seria condecorado e não processado. Justiça de Minas Gerais determina a suspensão de inquérito contra o ministro do Turismo por suspeita de Caixa 2. O desembargador Vitor de Carvalho, do TRE Mineiro, concedeu liminar por entender que a outra investigação sobre os mesmos fatos já tramita em sigilo. Segundo o magistrado, um novo inquérito pode expor Marcelo Álvaro Antônio ao perigo de grave dano e constrangimento ilegal. O ministro é suspeito de falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita e associação criminosa no caso de candidaturas laranjas do PSL. Paulo Guedes quer enviar 4 projetos de reforma ao Congresso já na próxima semana. O ministro da Economia esteve reunido nesta quinta-feira com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, para discutir essas propostas. O Congresso vai receber os projetos das reformas administrativa e tributária, da revisão do Pacto Federativo e da redução das despesas obrigatórias. Depois do encontro, Maia disse que não ficou acertada uma ordem de análise dos textos, já que, segundo ele, todos são relevantes para a reestruturação do Estado brasileiro. O Brasil foi reeleito para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Destaque de Natasha Mazaro. O Brasil e a Venezuela foram eleitos nesta quinta-feira para compor o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas nos anos de 2020 a 2022. Os dois países foram escolhidos em votação realizada na Assembleia Geral. O Brasil já ocupava um dos assentos e foi reeleito com apoio de 153 países. Já a Venezuela desbancou Cuba e recebeu 103 votos. O governo de Costa Rica tentou conquistar um dos assentos, mas obteve apenas 96 votos e ficou de fora. O objetivo do país caribenho era vetar a entrada da Venezuela. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Brasil, Damares Alves, comemorou a reeleição. O mundo reconheceu que hoje estamos lutando pela garantia de direitos como nunca foi feito nesta nação. O mundo reconheceu o trabalho do governo Jair Bolsonaro. E aqui eu registro o meu compromisso enquanto ministra de trabalhar duro, de trabalhar muito para a preservação dos direitos. Criado em 2006, o Conselho de Direitos Humanos da ONU discute a situação humanitária mundial em reuniões na sede em Genebra, na Suíça. O órgão tem 47 países integrantes, em mandatos que duram 3 anos. O pagamento das bolsas de pesquisa do CNPq foi garantido até o final do ano. Destaque de Renan Porto. O Ministério da Ciência e Tecnologia anunciou nesta quinta-feira que o pagamento das bolsas de pesquisas do CNPq está garantido até o fim do ano. O anúncio foi feito pelo ministro Marcos Pontes durante uma coletiva de imprensa. De acordo com o Ministério, o pagamento será efetuado por meio de 2 ferramentas que garantem um suplemento à lei orçamentária anual. Uma portaria que espera a assinatura do ministro da Economia, Paulo Guedes, determina a liberação de 157 milhões de reais que serão destinados às despesas dos próximos meses. Ao mesmo tempo, um projeto de lei do Congresso Nacional, entregue aos deputados no dia 15 de outubro, garante mais 93 milhões a serem utilizados no final do ano. O ministro Marcos Pontes ressaltou a importância do trabalho conjunto com o Ministério da Educação em nome do descontingenciamento dos recursos da área. Apesar disso, negou a possibilidade de fusão entre o CNPq e o CAPES, proposta pelo MEC. Isso a gente pode trabalhar de uma maneira mais eficiente, mantendo a especificidade e a separação das duas, o que é
também, além do Ministério aqui, também vamos dizer assim, um desejo, é uma colocação muito clara de toda a comunidade científica e acadêmica também, que sabe, que conhece muito bem a importância das duas agências para o país. No formato proposto, o produto da fusão dos dois órgãos de desenvolvimento da ciência ficaria na alçada do MEC. Um dos principais objetivos da medida seria a redução de custos. O argumento é que os gastos hoje são duplicados. De acordo com o ministro Marcos Pontes, 84 mil pesquisadores estavam à espera do anúncio feito nesta quinta-feira. A CPI do BNDES não conseguiu mais uma vez votar o relatório final de Altineu Cortes. Vamos saber o que aconteceu nessa sessão na reportagem de Vitor Brown. A votação do parecer do deputado Altineu Cortes, do PL, relator da CPI do BNDES na Câmara, mais uma vez foi adiada. Nesta quinta-feira, pela terceira vez na semana, os integrantes da comissão se reuniram, mas partidos da oposição obstruíram os trabalhos. A CPI tem até a próxima terça-feira para ser concluída e uma nova sessão foi convocada para segunda-feira. O presidente da comissão, deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, lamentou o que chamou de balbúrdia. É lamentável que isto aconteça e isso, sem dúvida nenhuma, está se refletindo no resultado, depois de 6 meses de atividade, não é? Nesta balbúrdia tentando criar dificuldades para a conclusão desta CPI. Vanderlei Macris já apresentou ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um pedido para prorrogar o prazo para a votação do relatório final, mas ainda não foi atendido. O deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, retirou do texto as sugestões de indiciamentos dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff e de outras 9 pessoas. Foi uma tentativa de fechar um acordo com a oposição, mas a estratégia não deu certo e a votação continua sendo obstruída. A CPI do BNDES investiga irregularidades ocorridas no Banco Público entre 2003 e 2015. A Caixa inicia nesta sexta-feira o pagamento dos saques de até R$ 500 do FGTS para não correntistas. Vitória Bel. A Caixa Econômica Federal inicia nesta sexta-feira os saques de até R$ 500 do FGTS para não correntistas do banco. Na primeira etapa desta modalidade, trabalhadores nascidos em janeiro poderão receber até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa do fundo. A Caixa estima que mais de 4 milhões de pessoas serão beneficiadas e cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais vão ser injetados na economia. As agências do banco terão um horário de funcionamento especial neste sábado, das 9 da manhã às 3 da tarde. Na segunda e terça-feira, o expediente também será estendido com 2 horas a mais de funcionamento. Os saques também poderão ser feitos nas casas lotéricas. Para os trabalhadores que não possuam o cartão cidadão e senha, basta apresentar um documento de identificação original com foto e a carteira de trabalho. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o banco terá gastos de R$ 1 bilhão com a operação logística dos pagamentos do FGTS. E tem um movimento muito complexo, seja de hora extra, seja de transferência de dinheiro, porque essas pessoas vão receber em dinheiro vivo. Então você precisa de carro forte pelo Brasil inteiro. Então existe uma logística muito grande. A partir do dia 25, o saque fica disponível para os aniversariantes de fevereiro. Em 8 de novembro, a liberação será para os nascidos em março. O cronograma continua até o dia 6 de março do ano que vem, quando chega a vez dos que nasceram em dezembro. A Caixa afirma que já foram retirados 15 bilhões de reais por 37 milhões de pessoas. E a crise dentro do PSL aumentou nesta quinta-feira. O líder da sigla na Câmara, deputado delegado Valdir, que estava ameaçado por parte da bancada do partido, revelou que tem uma conversa comprometedora do presidente Jair Bolsonaro e que isso poderia o implodir. Mas horas depois ele voltou atrás e disse não ter nada. Vamos conversar sobre esse e sobre outros assuntos direto de Brasília com José Maria Trindade. Oi Zé, bom dia para você. Como é que está a repercussão aí de mais esse capítulo dessa novela do PSL? Pois é, muito bom dia a todos. Olha, Nicole, eu sempre digo que as cidades têm alma, né? São Paulo não é igual ao Rio de Janeiro, que não é igual a Belo Horizonte nem Salvador. Cada cidade tem o seu jeito. O partido político e o governante também. O governante muito mais tem um jeitão porque ele é eleito pela maioria. Ali forma aquela estratégia de governo. E a estratégia de governo do presidente Jair Bolsonaro foi fortemente abalada com esta crise no PSL.
não é mais uma crise do partido. Agora é uma crise de identidade do governo e uma crise na base de sustentação. Extrapolou o partido. Nicole, nós antecipamos aqui há uma semana a crise que vinha acontecendo e as conversas que eu ouvia no plenário da Câmara dos Deputados, falando até de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E isso de pessoas do PSL, dizendo que havia gravações, nós comentamos aqui, e havia dados que poderiam diretamente atingir a imagem do presidente Jair Bolsonaro. Em política não há revanche e muito menos repetição. Quem é derrotado, pronto, acabou. Aos vencedores, as batatas, como se diz na gíria política, parafraseando Machado de Assis. Mas acontece o seguinte, que nesta crise todos saem perdendo. É um araquiri público, um araquiri político que assusta a todos, inclusive formando ali uma ideia de como seria o governo Bolsonaro politicamente e estrategicamente no Congresso Nacional. Para você ter uma ideia de como esta crise no PSL atingiu todo o Congresso Nacional, que trabalha à base de confiança e troca de palavras, né? E isso acabou atingindo a todos. O momento é o seguinte, é de espera. Hoje, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro disse que quer paz e afirmou que o país tem problemas muito mais graves a serem resolvidos, e isso é verdade, e que ele não quer colocar mais fogo aí nessa fogueira. Só que a fogueira está grande demais, e é esperar agora que os integrantes do PSL saibam o que fazer com a lenha que eles estão guardando, viu? Ô Zé, e ontem, após a derrota de Eduardo Bolsonaro no PSL, o presidente Jair Bolsonaro disse que a indicação do filho para a embaixada está mantida. Você acha que é possível que essa votação, de fato, leve, então, o Eduardo Bolsonaro à embaixada de Washington? Sem alteração, tá ok? Esta foi a frase do presidente ao sair hoje do Palácio da Alvorada, naquela conversa tradicional da manhã. Ontem circulou a notícia de que isso não estava mais nos planos do governo de mandar o filho para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. A evidência estava escancarada no Senado. Falta de votos para aprovar a indicação. São necessários 41 votos, né? Maioria absoluta do Senado Federal, e neste momento não é fácil. O próprio Eduardo Bolsonaro disse ali que não descartou, mas disse ali que já era um assunto de segundo plano, a ida para os Estados Unidos. Mas o primeiro plano dele falhou, né? Que era exatamente se transformar em líder do PSL, o partido do presidente. E aí houve derrota de toda forma para o governo. Perdeu a liderança, perdeu o comando do partido, perdeu a líder do governo no Congresso Nacional e, principalmente, perdeu os comandos importantes do PSL no Rio de Janeiro e em São Paulo. Esse processo ainda está em andamento. Eduardo Bolsonaro é que comandava, ou comanda ainda, né, oficialmente, o diretório do PSL em São Paulo e deve voltar para o Major Olímpio. Era isso que eu ia te perguntar, Zé, a respeito aí do PSL em São Paulo e no Rio de Janeiro. O presidente da sigla, Luciano Bivar, disse que já está lá no partido, todos os documentos, que já estaria tudo pronto, mas ainda não tomou essa decisão. Há alguma previsão, alguma expectativa de quando isso deve acontecer, se de fato for acontecer? Estranhamente, a estrutura partidária brasileira, ela não tem uma regulamentação firme e o presidente pode absolutamente tudo, o presidente do partido. Através de intervenção, destituição de diretório provisório, pode ficar com diretório provisório por anos, né? Isso está nas mãos do Luciano Bivar, que está em guerra com o clã Bolsonaro. Então, não há nenhuma expectativa de que seja diferente. O Major Olímpio quer voltar à presidência do PSL e não há nada no cenário que possa ser diferente disso. E falando agora a respeito da deputada Joyce Hasselmann, que foi tirada, né, da liderança ali do Congresso Nacional pelo presidente Jair Bolsonaro, ela disse que a traição é um modus operandi do governo e até num tweet ela falou que toda vez que tentaram puxar o tapete dela, ela caiu para cima, né, e falou, me aguardem. O que a gente pode esperar aí da deputada Joyce longe da liderança do Congresso e também do senador que a substituiu? Ela tem vida política própria mesmo, né? Ela não fez campanha ao lado, defendeu e
surfou na onda Bolsonaro, mas ela tem uma postura própria. Ela, fora do governo, ela tuitou dizendo que agora ela está mais livre para fazer campanha, que fala de tirar uma carga dos ombros e que trabalhou muito até para consertar coisas erradas no próprio governo. Mas acontece o seguinte, ela vai ficar em dificuldades aí para levar a candidatura dela. Fala-se no DEM, mas há dificuldades, inclusive com o Rodrigo Garcia, que é o líder do DEM em São Paulo, né, que tem planos para a sigla. Então, há dificuldades políticas para esta acomodação. Ela é um pote até aqui de mágoas, né? Foi demitida pela imprensa, nem por telefone. Logo depois, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, que é o articulador político, o general Luiz Eduardo Ramos, tentou ligar para ela, mas aí a coisa o caldo já tinha entornado. Então, ela está magoada, sim, e mandou uma carta para o general dizendo o seguinte: a lista dos integrantes do governo Bolsonaro, aliados de primeira hora, que foram expulsos e que ele poderia ser o próximo. É difícil porque um grupo muito fechado ali do qual o general faz parte, né, é que tem o domínio das intenções e das decisões de governo. Então, eu acho muito difícil atingir o general. Ô Zé, e como que deve ser essa sexta-feira aí em Brasília, ou pelo menos no começo da semana, né? A gente sabe que sexta-feira costuma ser um pouco mais esvaziado aí no Congresso Nacional, mas em relação à semana que vem, e eu te pergunto isso porque parece que o Luciano Bivar, o presidente do PSL, estava convocando para hoje uma convenção extraordinária do PSL. Isso deve de fato acontecer? Você disse que agora o momento é de esperar, né, para ver como que as coisas vão se encaminhar, mas o que a gente deve ter aí nos próximos dias? Olha, Nicole, a política aqui é cheia de frases prontas, né? E é horrível, é uma frase horrível, mas é que é muito usada aqui em Brasília, que diz que hoje é o dia de lamber feridas. É uma decorrência aí natural de um cachorro, quando briga e tal, ele fica ferido, ele fica um tempo ali cuidando das feridas. Então, agora passa para essa fase. É um tempo de avaliar as perdas e danos, porque ninguém ganhou nessa história, perdas e danos mesmo. E aí, hoje e esse final de semana é o tempo de fazer esta avaliação. É o grupo do presidente Jair Bolsonaro avaliar se pode ou não ir para a disputa aberta com esse grupo do presidente Luciano Bivar e ele entender o que vai fazer do partido, porque a partir de agora o PSL será diferente. Muito se fala nessa junção do PSL com o DEM, é possível, do resto do PSL, do que sobrou do PSL, né? Com o DEM, formar um novo grupo político que é contra o PT, mas também não é aliado automaticamente com Bolsonaro. É uma força ali que está tentando ganhar corpo no Congresso Nacional e que tem uma disputa firme aí por esta área. Nem PT, mas também não aliado diretamente ao presidente Bolsonaro. Uma ideia ali liberal e contra o PT. Zé, para a gente fechar, eu queria fazer uma pergunta agora, queria sua opinião pessoal, se você já tinha visto alguma coisa parecida com essa. A gente até falou ontem, né, que a semana foi bastante agitada, foi bastante movimentada e parece que ontem conseguiu superar o restante dos outros dias, dos dias anteriores. Você já tinha visto isso em relação a um partido, essa fragmentação numa velocidade tão alta, né, de tudo que tem acontecido? Você falava até nos dias anteriores que o PSL é um partido novo, com muitas pessoas novas também dentro da política, mas você já tinha presenciado toda essa alteração, essa movimentação antes dentro de um partido? Olha, antes só o PMDB, né? Já houve uma estratégia parecida de briga entre setores, grupos, e todos os dias aparecia um líder com uma lista e esta liderança demorava um dia, 2 dias, até o Eduardo Cunha, com aquela liderança extraordinária, que na época ninguém sabia de onde vinha, hoje a gente sabe a força do dinheiro, né? Acalmou e unificou o MDB, o PMDB na época, né? Hoje a gente sabe exatamente como foi essa injeção de calma no partido. E agora a gente vê o PSL que aprendeu, e quando eu digo aprendeu de uma maneira bastante pejorativa, né? Aprendeu rápido demais as manhas e a dificuldade de conviver com um novo processo que propôs durante a campanha, que é a nova política, né? A gente viu nas gravações ali os deputados, ninguém pensando em Brasil, todos pensando no próprio quadrado. É o estilo. E o que eu vou ganhar com isso? O que vai sobrar para mim?
Isso era o que passava daqueles debates gravados em reuniões internas lá do PSL. Me lembrou muito o MDB antigo, o PMDB antigo, mas eu te confesso que o PMDB não fazia este striptease político de uma maneira tão forte não, viu? Tá certo, Zé. Obrigada pela conversa, pelas informações. Um ótimo fim de semana para você. A gente se fala na segunda-feira, então. Muito bem. Olha, lembrando que, como diz uma frase aqui, se nem no vale tudo, né? Não é na política que vale tudo. Existem regras e limites. Muito bem, muito bom dia a todos. Até mais, Zé. Agora são 11 horas pontualmente. O Jornal da Manhã, segunda edição, vai para mais um breve intervalo. A gente volta daqui a pouco. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Minuto do Coração. Dr. Kalil. O chamado check-up ou avaliação clínica tem que ser personalizado. As pessoas perguntam, quando que eu tenho que começar a ver a saúde do meu coração ou entender meu coração? Depende muito. As pessoas com fatores de risco, por exemplo, o diabético, o hipertenso, o que tem colesterol alto, tabagista, o obeso, o que não faz exercício, é uma população de fator de risco, aumentando a incidência de infarto, principalmente as pessoas que têm fator hereditário, isto é, pai, mãe, irmão, que já infartaram. Portanto, o famoso check-up, do ponto de vista cardiovascular, tem que ser personalizado. Ora, se eu tenho fatores de risco e antecedente familiar, isso tem que ser mais precoce, com orientação médica. Se eu não tenho nada, se eu sou saudável, ninguém na minha família infartou, eu não sou diabético, não sou hipertenso, não tenho colesterol alto, faço exercício, não fumo, existe uma regra que a partir dos 40 anos, alguns exames simples, como um teste de esforço, como um ecocardiograma, como um exame de sangue para ver o índice de colesterol, deve ser realizado. Mas chama atenção para a população de risco, os hipertensos, os diabéticos, quem fuma, quem não faz exercício, os obesos e que tem fator familiar, tem que sim, de uma maneira, de novo, personalizada, fazer o famoso check-up do coração. O que significa a palavra personalizado? Ora, se eu tenho 30 anos, eu sou obeso, eu tenho colesterol alto, eu tenho hipertensão arterial, eu sou diabético e eu fumo. Se eu tiver 20 ou 30 ou 35, eu preciso sim fazer uma avaliação cardíaca mais profunda. Minuto do Coração. Dr. Kalil. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Agora são 11 horas e 3 minutos e a Jovem Pan quer saber se você é a favor ou contra a aprovação da prisão após condenação em segunda instância. Envie um vídeo na horizontal de até 15 segundos para o WhatsApp 11 93117 0620. A opinião dos ouvintes e dos espectadores do Jornal da Manhã, segunda edição, a gente acompanha agora. Bom dia, amigos da Jovem Pan. Meu nome é Christian Schuss, de São Paulo. Sou absolutamente favorável à prisão após a segunda instância. Bom dia, sou Maria do Carmo e falo aqui de São Paulo. Eu sou totalmente a favor da condenação e da prisão
de todos os bandidos pela segunda instância, a partir da segunda instância. Alô, amigos da Jovem Pan. Considerando que eu sou advogado há cerca de 30 anos e que esses tribunais superiores, junto com o Supremo Tribunal Federal, simplesmente tolhiram a minha credibilidade no judiciário, e considerando também que não há culpa a ser discutida após segunda instância, eu sou favorável ao julgamento, à prisão em segunda instância. Repetindo então, envia um vídeo pra gente de até 15 segundos para o WhatsApp 11 93117 0620. Falando então se você é a favor ou não ou contra a prisão após condenação em segunda instância. E em São Paulo, o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, se reuniu com dirigentes das centrais trabalhistas para discutir a reforma sindical. Reportagem de Daniel Lian. Dirigentes de centrais sindicais se reuniram em São Paulo com o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Na pauta, a reforma sindical figurou como tema predominante. Os trabalhadores reivindicam maior participação nas políticas públicas. Marinho destaca que é preciso estabelecer algumas regras essenciais. É necessário estabelecer forma de como vai se dar o processo de negociação, o processo de convenções, as práticas antissindicais necessárias para que não haja atropelo nesse processo e que os trabalhadores, que são ao fim e ao cabo o objetivo de todos nós, tenham seus direitos respeitados. As conversações vão prosseguir nas próximas semanas. Segundo o presidente da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá, a prioridade, antes de tudo, é que as próprias centrais sindicais alcancem um consenso para chegar com mais força nas negociações. O primeiro passo é as centrais sindicais buscarem um consenso. Então nós vamos aguardar com certeza absoluta para termos mais força de forma unificada em proposta que possa ser consensuada entre as centrais sindicais. O presidente da Força Sindical, Miguel Torres, indica que as centrais querem embutir na nova regulamentação o pagamento de uma taxa que seria paga pelo trabalhador que optasse por receber os benefícios frutos das negociações feitas pelos sindicatos nas convenções coletivas. Os beneficiados pelas convenções coletivas têm que contribuir. Se ele não quiser contribuir, ele também não é beneficiário do acordo que foi negociado para toda a categoria, que não é justo, né? Vamos pensar, né, que uma campanha salarial se envolve muitos dias de trabalho, meses até. A agenda da classe trabalhadora, como está sendo classificada, foi entregue a Rogério Marinho. O documento apresenta 23 itens, mas as centrais pretendem incluir ainda novas propostas que estão sendo discutidas. E os bombeiros de Fortaleza identificaram mais corpos em meio aos escombros do edifício que desabou nesta semana em Fortaleza, no Ceará. Quem vai atualizar sobre o ocorrido é o repórter da Rede Jovem Pan News Fortaleza, Igor Silveira. Oi, Igor, bom dia. Quais são as informações que você tem pra gente? Olá, muito bom dia para você, Nicole Fusca, aos ouvintes da Rede Jovem Pan. As buscas chegam ao 4º dia por pessoas ainda com vida sob os escombros do prédio que desabou na última terça-feira aqui em Fortaleza, na área nobre da capital, bairro Dionísio Torres, né? Temos aqui a confirmação até o momento oficial de 6 pessoas mortas, 4 continuam desaparecidas e 7 pessoas resgatadas com vida que estão em hospitais públicos e privados aqui da capital cearense. A última vítima identificada ontem à noite, por volta das 9 da noite, foi a Rosane Marques de Menezes, ela que tem 56 anos de idade, foi a última até agora identificada já como morta nesse acidente, nesse incidente desta semana aqui na capital. O comandante do Corpo de Bombeiros do Ceará, o Eduardo Holanda, ele relata como deve continuar essa operação de resgate às vítimas que ainda estão desaparecidas. Vamos ouvir então o comandante Eduardo Holanda do Corpo de Bombeiros do Ceará. Todo o esforço permanece. Os nossos bombeiros estão nos escombros, a gente está trabalhando muito forte, muito intenso, para que a gente possa ainda resgatar pessoas com vida. Ontem, o governador do estado, Camilo Santana, e o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, foram novamente ao local
acompanhar esse trabalho de resgate às vítimas feito por equipes do SAMU, perícia forense e também o Corpo de Bombeiros Militar. Nós temos aqui o depoimento de uma parente dessa vítima que eu citei há pouco, da Rosane, é a Débora. Ela é prima dessa vítima, dessa mulher que faleceu ontem, foi descoberta ontem, foi achada morta sob os escombros. Ela relata como é que está esse sentimento, né, de dor após ter descoberto aí que a sua prima, a parente, a Rosane, faleceu. Vamos ouvir então a Débora, parente dessa última vítima identificada. A gente também está vivendo todo esse drama, esses momentos assim, muito difíceis, de muita oração, e parece assim que é um pesadelo que a cada dia, sabe, se renova aquela coisa, aquele sofrimento, aquela espera, assim, muito angustiante, mas é só Deus, né, para nos reconfortar e nos dar força, né? Pois é, Nicole, a Procuradoria-Geral de Justiça do Ceará vai formar uma comissão para avaliar e inspecionar edifícios da capital, já que esse foi o segundo caso ocorrido de prédios que desabam aqui na capital em apenas 4 meses. O Conselho Regional de Engenharia do Ceará também vai formar uma comissão para emitir um relatório técnico sobre esse prédio. Esse documento deve sair em até 15 dias, né? Quem sabe já para tentar dar pistas sobre as causas desse desabamento da última terça-feira. E a Câmara Municipal de Fortaleza também monta uma comissão especial para acompanhar as famílias das vítimas, tanto mortas como também as que foram resgatadas com vida. Essa comissão da Câmara vai acompanhar as famílias, dar todo o apoio nesse momento aí de pós-desabamento. E a gente também percebe, Nicole, quem frequenta essa região da cidade onde o prédio desabou, uma grande corrente de oração, de pessoas que vão lá se voluntariar, por meio da oração, tentar descobrir aí as pessoas que ainda estão lá sob os escombros, para tentar ainda ter aquela esperança, né, de encontrar mais gente ainda com vida nesse desabamento. Então, só para reforçar, a confirmação até o momento oficial de 6 pessoas mortas, 4 desaparecidas ainda estão sendo procuradas e 7 pessoas já com vida resgatadas em hospitais aqui da capital. Nicole. Obrigada, Igor, pelas informações. A gente segue acompanhando, então, essa tragédia aí em Fortaleza e você segue nos atualizando sobre esse assunto ao longo da programação. Bom trabalho para você. Muito obrigado. Bom dia a todos. O governo do Rio de Janeiro aposta no turismo para deixar o estado de calamidade financeira. Rodrigo Viga. O turismo vai ser a porta de saída do Rio de Janeiro para a crise financeira. Essa é a visão do governador do estado, Wilson Witzel, que tem promovido várias ações para fomentar o turismo do Rio de Janeiro. Ele, por exemplo, se articulou nos bastidores da Confederação Sul-Americana e conseguiu que em 2020, Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, o histórico e emblemático estádio Mário Filho, seja a sede da final da Copa Libertadores da América. O jogo vai acontecer em 21 de novembro do ano que vem. Witzel acredita que muitos turistas de fora do Rio, do país, virão aqui para a cidade maravilhosa para curtir, aproveitar este momento, como esses que passaram agora há pouco aqui pelas lentes, pela tela da Jovem Pan. Amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, Witzel quer também em 2021 mexer no calendário do Carnaval do Rio de Janeiro e tem conversado com organizadores de eventos, de shows, para que esses acontecimentos sejam realizados rotineiramente aqui no Rio de Janeiro. O turismo vai ser o petróleo do futuro do estado, na avaliação feita pelo governador do estado, Wilson Witzel. Witzel esteve no Paraguai nesta quinta-feira, dia do anúncio do Maracanã como sede da final única da Libertadores de 2020. Recentemente também esteve em uma feira internacional de turismo na vizinha Argentina. Lembrando que o estado do Rio de Janeiro se encontra em calamidade financeira desde 2016, desde a Olimpíada. Momentos antes da Olimpíada, o Pezão decretou calamidade financeira. Isso deve acontecer pelo menos até o fim desse ano que vem. E o déficit previsto para 2020 para as contas do estado gira em torno de 11 bilhões de reais. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Cidade mexicana registra tiroteios após a prisão de filho do traficante El Chapo. O secretário de Segurança e Proteção do Cidadão de Culiacán, Alfonso Durazo, revelou que Ovidio Guzmán foi preso com mais 3 pessoas na tarde desta quinta-feira. Após a detenção, homens armados saíram às ruas e iniciaram a troca de tiros com membros da Força de Segurança. Veículos foram queimados, lojistas fecharam o comércio local e pelo menos 20 detentos fugiram após o grupo armado atacar uma penitenciária local. A NASA realiza hoje a primeira caminhada espacial 100% feminina. As astronautas Christina Koch e Jessica Meyer saem da Estação Espacial Internacional para corrigir uma falha no sistema de energia. A caminhada espacial era para ter acontecido em março, mas foi cancelada por falta de trajes do tamanho correto. O cancelamento causou decepção e revolta em muitas pessoas que acompanhavam a missão. Isso porque as mulheres já tinham feito caminhadas espaciais antes, mas sempre em equipes mistas. Das mais de 500 pessoas que já fizeram viagens espaciais, apenas 11% eram do sexo feminino. Inflação em setembro na Argentina chega a 5,9% ao mês, com um acumulado de 53,5% nos últimos 12 meses. O índice divulgado pelo INDEC confirma a expectativa de consultorias particulares de que a inflação neste ano deve fechar entre 53% e 61%. A escalada dos preços confunde os consumidores devido à elevada disparidade cobrada por estabelecimentos diferentes para os mesmos produtos. No caso de bebidas e alimentos, a diferença chega a 40% e ainda é maior, de até 60% em artigos de higiene e de limpeza. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro tentam identificar a origem do óleo que tem chegado na costa brasileira. Camila Yunes. A Universidade Federal do Rio de Janeiro realizou uma pesquisa para tentar descobrir a origem do óleo que tem atingido o litoral do Nordeste brasileiro. O estudo foi feito com uma metodologia conhecida como modelagem inversa, em que os pesquisadores partem dos pontos de chegada das manchas na praia e percorrem o caminho contrário até a origem do óleo. Também foram avaliados as correntes marítimas, a temperatura da superfície da água e os ventos. De acordo com as investigações, não foi possível achar o local exato, mas sabe-se que as manchas começaram em uma região entre 600 e 700 quilômetros da costa litorânea entre os estados de Sergipe e Alagoas. A pesquisa também aponta que o acidente deve ter acontecido por volta do dia 14 de junho. Segundo o IBAMA, até agora 187 locais já foram atingidos pelo óleo. Nesta quinta-feira, mais uma mancha foi detectada no litoral entre os estados de Pernambuco e Alagoas durante um sobrevoo de helicóptero realizado por órgãos ambientais. O governo pernambucano conseguiu conter o avanço da mancha de 3 metros de diâmetro. Para a retirada, foi deflagrado um plano emergencial com uso de boias de contenção. A ação conseguiu recolher do mar mais de 1 tonelada de óleo. No entanto, na manhã desta quinta-feira, o óleo atingiu as praias de Ondina e do Farol da Barra, em Salvador. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo em todo o país com a Desirê Brante. A semana termina com o céu ainda bem carregado na região sul do Brasil. Isso por causa da formação de um sistema frontal, que é composto por uma área de baixa pressão e também uma frente fria. E essa tal frente fria pretende chegar à região sudeste bem no fim de semana. Para esta sexta-feira, a chuva mais pesada ocorre entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná. Agora, entre São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, trata-se de uma chuva mais localizada e passageira, tanto é que no sábado o sol aparece de novo e a temperatura volta a subir. Entre Mato Grosso, parte do Tocantins e, na verdade, grande parte da região norte do Brasil, a sexta é mais um dia bem abafado e com pancadas de chuva, o que é bem normal nesta época do ano. Quanto à temperatura, hoje com alguns períodos de melhoria, a máxima chega aos 27 graus na capital dos gaúchos. Em Cuiabá vai fazer 35 graus, Campo Grande 36 e
na região de Teresina. A máxima fica em torno dos 34 graus. Capital paulista, com aberturas de sol, hoje vai fazer calor. A máxima atinge os 33 graus. E se a chuva vier, será de maneira localizada e passageira. Amanhã, sábado, o sol aparece de novo, esquenta, a máxima chega aos 29 graus e deve chover a partir da tarde. Só que a chuva da tarde do sábado em São Paulo já estará associada à chegada da frente fria. Tanto é que o domingo já vai ser bem diferente, com tempo nublado, chuva e temperatura mais baixa. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brant, da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. A Jovem Pan quer saber se você é a favor ou contra a aprovação da prisão após condenação em segunda instância. Envie um vídeo na horizontal de até 15 segundos para o WhatsApp 11 93117 0620. A opinião dos ouvintes e dos espectadores do Jornal da Manhã, segunda edição, a gente acompanha agora. Eu sou Robson Souza, eu falo aqui da cidade de Santana de Parnaíba, em São Paulo. E eu quero registrar que eu sou totalmente a favor da prisão em segunda instância. Os bandidos poderosos, eles aproveitam da demora dessa justiça cansada para poder levar o processo até o fim, muitas das vezes até extinguir o prazo de prisão. Então, é mais do que justo, é o desejo da sociedade que, havendo condenação em segunda instância, o indivíduo seja realmente preso. Meu nome é Luiz Carlos, moro aqui em Mauá. E é claro que eu sou a favor da prisão em segunda instância, pelo simples motivo de eu sou honesto. Agora, se houver retrocesso, ficará aprovado mais uma vez aquilo que eu venho dizendo há muito tempo. Político eleito no Brasil é bandido legalizado, infelizmente. A Polícia Federal deflagrou uma operação contra um cartel formado por empresas de transporte rodoviário. Reportagem de Vitor Moraes. O esquema funciona da seguinte maneira. As 4 empresas que formam esse cartel fizeram um pacto entre elas, funcionavam no esquema de rodízio. O que elas faziam? Elas cobravam 30% a mais do que o valor do mercado das montadoras e das importadoras para poder entregar esses carros novos até as concessionárias. O delegado da Polícia Federal, Rodrigo Sanfurgo, explica que essas empresas atuam desde 2010. A investigação busca hoje é trazer a investigação aos dias atuais, né? Há vários indícios de que a prática ela continua em vigor, né? Ela existe hoje e faz com que, obviamente, o preço do frete que é o suportado pelo consumidor seja 30%, 40% superior ao que poderia ser praticado no mercado competitivo, que é o que não se verifica no caso. O cartel nacional, né, são, como eu disse, empresas grandes que têm atuação em todo o território nacional e, com isso, elas fatiaram todo o território de forma a vender esse serviço já com cartas marcadas. As novas empresas que surgem, as novas concessionárias, são todas já designadas ao próximo da lista. Elas funcionam num esquema de rodízio e, com isso, perpetuam essa prática e mais, né, impedem que novas empresas ingressem no mercado. Qualquer empresa que tenta ingressar nesse mercado... Foram 10 mandados de busca e apreensão em 4 estados brasileiros. Por enquanto, ninguém foi preso, mas o delegado da Polícia Federal, Rodrigo Sanfurgo, acredita que pelo menos 30 pessoas estejam envolvidas no esquema. O próximo passo é buscar elementos que demonstrem quem são. Nós temos já elementos que demonstram a existência do cartel, ou seja, desse pacto. Agora, quem são as pessoas que estão por detrás desse pacto? Além das prisões, a Polícia Federal, em conjunto com o CAD e o Ministério Público, esperam cobrar uma multa, tanto para as pessoas físicas quanto para as empresas que estão envolvidas. O novo assalto ao aeroporto de Viracopos expõe falhas da inteligência policial e a insegurança em São Paulo. A ação no terminal de cargas em Campinas, no interior de São Paulo, terminou com 3 mortos e 5 pessoas feridas nesta quinta-feira. O roubo ocorreu quando seguranças da empresa Brinks transferiram dinheiro de um carro forte para um avião. Os bandidos usaram veículos com inscrições da Polícia Federal e da Aeronáutica.
No assalto, houve uma intensa troca de tiros e 2 vigilantes foram baleados na perna e na orelha. Para o ex-secretário nacional de Segurança Pública, Coronel José Vicente, a inteligência policial falhou. O que é incrível é que eles fazem um planejamento, foi demorado, o planejamento que se faz por menos de uma semana, e a polícia, de alguma maneira, sabendo do potencial que tem esse tipo de carga. No aeroporto de Viracopos já teve inúmeros incidentes do tipo, com carga de celulares, com dinheiro. Volta a acontecer o sistema, desafiando o sistema de inteligência das polícias. Um outro aspecto importante é que na região de Campinas nós temos um batalhão de apoio especializado, que é o BAEP, que tem uma finalidade justamente de fazer o enfrentamento desses grupos muito estruturados, muito organizados. Mas para eles se posicionarem nas imediações, nas rodovias, fazer até um trabalho preventivo, eventualmente um enfrentamento, precisa de informações. E está faltando um pouco mais esse tipo de informação. Os criminosos renderam um sargento da Polícia Militar que atua no aeroporto e o usaram como um escudo num veículo. Na fuga, os ladrões bloquearam o tráfego com 2 carretas que foram incendiadas e atravessadas na SP-075, a rodovia Santos Dumont. Em Campinas, a polícia localizou suspeitos num caminhão de lixo e no confronto 2 homens foram mortos. Um terceiro seguiu para uma residência e manteve por 2 horas mãe e filha de 9 meses como reféns. Ele foi morto por um atirador de elite da Polícia Militar e o bebê nada sofreu, mas a mãe precisou passar por uma cirurgia. O professor da FGV, Rafael Alcadipani, integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ressalta o nível de violência no estado. Onde bandidos armados com armas de guerra enfrentam as forças policiais e trocam tiros, deixando a população à mercê da sua vontade e do seu desejo, mostra que a realidade da segurança pública de São Paulo nas ruas é muito diferente daquela que se tenta colocar na propaganda. É preciso que se invista fortemente na polícia de investigação para que ela seja capaz de desbaratar essas quadrilhas. É preciso ainda que haja um aumento da apreensão de armas e que fique cada vez mais difícil para que esse tipo de armamento chegue nas mãos dos criminosos. Infelizmente, São Paulo tem deixado a desejar no que diz respeito à apreensão de armas. Esse é um ponto fulcral. E por último, a gente precisa que as 2 polícias trabalhem integradas para que casos assim não aconteçam, que quando aconteçam, os criminosos e todas as ramificações da quadrilha sejam rapidamente presos. No veículo abandonado pelos bandidos foram encontradas armas capazes de derrubar aviões, como 2 metralhadoras dos calibres .30 e .50. Ainda nas ruas de Campinas, um major da PM foi ferido, precisou ser operado e segue internado em situação estável. Os voos em Viracopos chegaram a ser interrompidos por 20 minutos nesta quinta-feira e, apesar de o assalto não envolver o terminal de passageiros, houve relatos de pânico no aeroporto. O valor roubado não foi informado, nem o montante de dinheiro já recuperado pela polícia. Em julho, criminosos roubaram 720 quilos de ouro, avaliados em 120 milhões de reais, de uma empresa de valores no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Em 2018, na mesma empresa assaltada em Viracopos, homens armados com fuzis invadiram a pista do aeroporto e roubaram 5 milhões de dólares em espécie. Agora são 11 horas e 27 minutos. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, anunciou nesta quinta-feira que a Turquia vai suspender as ações militares no norte da Síria por 5 dias. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Lívia Fernanda. A Turquia concordou em um cessar-fogo de 5 dias na ofensiva contra os curdos no norte da Síria. Neste período, a milícia curda que resiste na região deve retirar as tropas de uma zona segura de 32 quilômetros. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, viajou até a Turquia nesta quinta-feira para se reunir com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Pence afirmou que com o cessar-fogo, os Estados Unidos deixarão de aplicar sanções econômicas a Ankara.
cara. No Twitter, o presidente Donald Trump publicou que este acordo nunca poderia ter sido feito há 3 dias, pois precisava de amor para fazê-lo. Trump ainda parabenizou, dizendo que tentam fazer esse acordo há muitos anos e que milhões de vidas serão salvas. O governo turco rebateu a Casa Branca e declarou que o acordo não é um cessar-fogo, mas apenas uma pausa para a operação. Analistas dizem que representantes dos curdos, da Rússia e da Síria não participaram das negociações do cessar-fogo e questionaram a eficiência do acordo. Até o momento, cerca de 200 mil civis fugiram da região, criando uma nova crise humanitária na Síria. 11h29 e o Jornal da Manhã, segunda edição, volta em instantes depois do intervalo. Até já! Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o herpes, né? O herpes é um vírus que acomete a maior parte da população adulta. A maior parte das pessoas já teve ao longo da vida o contato com esse vírus. E as crianças, elas podem apresentar esta primeira infecção com um quadro chamado estomatite, que é uma inflamação que dá na cavidade oral, na boca das crianças, e que se caracteriza por um quadro de febre, de mal-estar, de uma babação, de uma cialorreia, de uma produção de saliva excessiva. Inclusive a criança tem dificuldade de engolir essa saliva e normalmente a mucosa da boca fica inflamada com aftas. É um quadro normalmente muito desagradável porque a criança não consegue se alimentar, muitas vezes não consegue nem tomar líquidos adequadamente e normalmente esta prima infecção, a primeira vez que o herpes entra no organismo infantil, ele pode dar essa manifestação. O herpes pode então se alojar em gânglios, né, em estruturas do organismo e pode ao longo da vida apresentar então, quando cai principalmente a imunidade da pessoa por algum motivo, estresse, excesso de exposição ao sol, falta de sono adequada, aquelas lesões normalmente em volta da boca, nos lábios e que duram em torno de 7, 8 dias. Na criança, normalmente o que a gente pode fazer para evitar é não haver o contato com adultos que estejam com aquelas lesões nos lábios ativas. Mas provavelmente um dia esta criança vai entrar em contato com esse vírus, podendo apresentar esta prima infecção ou não. E não é uma doença que tem a cura, já que ela fica latente, o vírus fica alojado no organismo por praticamente toda a vida, podendo então dar essas manifestações labiais nos adultos ou até em volta da narina, né, do nariz, e nas crianças pode pela primeira vez dar esse quadro de estomatite. E o tratamento da estomatite é um tratamento só com remédios sintomáticos para tirar a dor, e como a criança tem uma dificuldade para se alimentar, a gente evita alimentos que sejam quentes, salgados e ácidos, dando preferência para coisas mais frias e pastosas e adocicadas, que isso melhora então a sensibilidade e diminui a dor nas aftas, naquela inflamação da boca da criança. Dr. Paulo Pac para a Jovem Pan. Saúde. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. O Jornal da Manhã, segunda edição, está de volta. Agora são 11h32. O secretário do Tesouro do Ministério da Economia, Mansueto Almeida, aposta em uma adesão maior de parlamentares à reforma administrativa do que à reforma tributária. Vitória Bel. O secretário do Tesouro do Ministério da Economia, Mansueto Almeida, afirmou nesta quinta-feira que existe mais consenso em torno da reforma administrativa do que da tributária no Congresso Nacional. Segundo
secretário, a proposta do governo que altera normas do serviço público está bem adiantada e deve ser enviada aos parlamentares ainda neste mês. Em evento em São Paulo, Mansueto disse que o clima no Congresso é propício para as mudanças. Eu acho que tem um ambiente muito positivo, pelo que a gente está vendo, discussão de salários, de regras de aumento salarial. Então, tudo isso cria um ambiente positivo para se discutir reforma administrativa. No Brasil, a última grande reforma administrativa que teve foi na década de 90. Então, assim, você tem uma série de regras hoje que atrapalham, inclusive, o bom servidor público e que seria necessário a gente discutir. O secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, sinalizou que a ideia é rever as regras para a progressão de carreira e aumento salarial dos servidores. Você entra no serviço público com 22 anos, 23 anos, 34 anos, você está no final da sua carreira. Isso não faz sentido. Mansueto Almeida avalia que a reforma tributária é uma discussão complexa e que demandaria mais tempo para o Congresso e o setor produtivo entrarem em um acordo. O secretário do Tesouro ainda disse que o governo não tem outra alternativa à criação de um imposto sobre transações financeiras para compensar uma possível desoneração da folha de pagamentos. A nova CPMF fazia parte da reforma tributária que seria apresentada pelo governo Bolsonaro, mas foi descartada após resistência do Congresso e do próprio presidente. E para você que chega agora, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até o meio-dia. Nós estamos sempre ao vivo no canal do YouTube Jovem Pan News e no AM para todo o Brasil e para São Paulo também. Agora são 11 horas e 34 minutos, vamos acompanhar as principais notícias da manhã desta sexta-feira, dia 18 de outubro, no nosso Top 10. Racha no PSL. Crise extrapola partido e afeta a articulação do presidente Bolsonaro no Congresso. Crimes financeiros. Órgão Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro expressa séria preocupação com o Brasil. Sessão onerosa. Jair Bolsonaro assina lei para repartir dinheiro do mega leilão do pré-sal. Ministério da Educação. MEC recua, muda o programa Futurice e diz que vai lançar nova consulta pública até o dia 28. Desabamento em Fortaleza. Empresa detectou 135 pontos críticos no edifício Andréa há um mês. FGTS. Saques do Fundo de Garantia para quem não é cliente da Caixa Econômica Federal começam hoje. Petróleo no Nordeste. Manchas de óleo atingem praias dos Carneiros, em Pernambuco. Comércio internacional. Estados Unidos retalia a União Europeia e taxa aviões, vinho francês e uísque. Movimento separatista espanhol. Greve geral bloqueia estradas na Catalunha no 5º dia de protestos. Mulheres nas estrelas. NASA faz hoje a primeira caminhada 100% feminina no espaço. Dando continuidade à nossa campanha, a Jovem Pan quer saber se você é a favor ou contra a aprovação da prisão após condenação em segunda instância. Envie pra gente um vídeo na horizontal de até 15 segundos para o WhatsApp 11 931 17 0620. A opinião dos ouvintes e dos espectadores do Jornal da Manhã, segunda edição, a gente acompanha agora. Olá, Jovem Pan. Eu me chamo Sobral, moro em São Paulo. Sou completamente a favor da prisão a partir do julgamento de segunda instância. Se o indivíduo quiser recorrer, ele pode recorrer para onde ele quiser, preso. Bom dia, equipe do Jornal da Manhã. Eu sou super a favor em condenação à segunda instância. Na verdade, era para ser em primeira, né? Esses ministros do STF deviam estar trabalhando, condenando o pessoal que roubou na Lava Jato. Essa é a minha opinião. Paulo Rogers, de Volta Redonda, ligado na Jovem Pan. Bom dia, amigos da Jovem Pan. Sou Oswaldo, médico veterinário da cidade de São Paulo. Sou favorável à prisão em segunda instância. Sou favorável à permanência e à defesa da Lava Jato. Repetindo então, envie pra gente um vídeo de até 15 segundos com a sua opinião, se você é a favor ou contra a prisão após condenação em segunda instância. Envie esse vídeo então para o WhatsApp 11 931 17 0620. A gente vai mostrar então ao longo da nossa programação a sua opinião a respeito desse assunto.
A Justiça revogou a prisão domiciliar do ex-médico Roger Abdelmaci. Destaque de Afonso Marangoni. A Justiça de São Paulo revogou a prisão domiciliar do ex-médico Roger Abdelmaci, de 76 anos. Ele foi condenado a mais de 170 anos de prisão por ter estuprado dezenas de pacientes da clínica de reprodução assistida dele. Em 2017, Abdelmaci foi beneficiado com a prisão domiciliar humanitária por causa de problemas cardíacos, mas a situação dele teve uma reviravolta após o livro Diário de Tremembé, o Presídio dos Famosos, apontar que o estuprador tomou remédios controlados para alterar os exames e enganar a perícia. Após a suspeita, em agosto deste ano, ele voltou ao sistema prisional, sendo transferido para um hospital penitenciário para a realização de novos exames. A decisão desta quinta-feira da juíza Andréia Barreira Brandão, da Terceira Vara de Execuções Criminais de São Paulo, se baseou nos resultados de uma perícia médica. O documento concluiu que Abdelmaci está em condições de fazer o tratamento de saúde na própria prisão. Uma das vítimas dele, a empresária Ivanilde Serebrenic, comemorou a volta do ex-médico para a cadeia. É claro que estou feliz. O desejo é de gritar. Está engasgado aqui na garganta. No mundo injusto que vivemos hoje, qualquer justiça ser feita é motivo de comemoração. Nunca tem fim essa história. Primeiro ele foge, primeiro ele inventa a doença, tenta de todas as maneiras ludibriar a justiça. Em 2011, após ter a prisão decretada, Roger Abdelmaci fugiu para o Paraguai, onde ficou por 3 anos, até que a Polícia Federal o encontrasse e o prendesse em Assunção. Agora, o ex-médico volta a cumprir a pena em regime fechado na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo. Carlos Bolsonaro publica tweet sobre prisão em segunda instância na conta oficial do presidente da República e apaga o post em seguida. A mensagem "Sempre deixamos clara a nossa posição favorável" foi postada nesta quinta-feira, antes do julgamento no STF. No início da tarde, o conteúdo foi apagado e o vereador do Rio de Janeiro pelo PSL disse que o conteúdo foi publicado sem o aval de Jair Bolsonaro. Segundo Carlos, a intenção não foi atacar ninguém e apenas expor o que acontece na Casa Legislativa. Joyce Hasselmann critica Jair Bolsonaro e afirma que traição é modus operandi do governo. A deputada federal do PSL de São Paulo perdeu o cargo de líder do governo no Congresso nesta quinta-feira, após apoiar a manutenção do delegado Valdir na liderança do partido na Câmara. Joyce afirmou ao jornal O Globo que o presidente da República manobrou para beneficiar o filho Eduardo e interferiu no legislativo. A parlamentar disse que a retaliação já era esperada e acusou Eduardo Bolsonaro e outros deputados bolsonaristas de querer implodir o partido. Mulher do ex-deputado Eduardo Cunha tem condenação substituída por prestação de serviços comunitários. A jornalista Cláudia Cruz havia sido condenada a 2 anos e 6 meses em regime aberto no âmbito da Operação Lava Jato, por manter depósitos não declarados no exterior. O Tribunal Regional da 4ª Região decidiu nesta quinta-feira pela substituição da pena mediante o pagamento de multa. A defesa de Cláudia Cruz promete recorrer ao STJ e ao STF para tentar a absolvição completa. A Polícia Federal investiga supostas candidaturas laranja do PSL no Rio de Janeiro. Rodrigo Viga. Suspeitas de irregularidades em 3 candidaturas do PSL aqui do Rio de Janeiro, na eleição de 2018, estão sendo investigadas pela Polícia Federal. A autorização para a abertura da investigação foi dada aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral, após uma denúncia feita pelo Ministério Público Eleitoral e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. As suspeitas envolvem 2 suplentes de deputado federal e um deputado estadual da Ativa, em exercício na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele atende pelo nome de Marcelo do Seudino. Os suplentes deputados federais são Raquel Niedermayer e Clébio Jacaré. Segundo as investigações, as suspeitas envolvem
o uso de candidaturas laranjas na eleição passada e também o uso de caixa 2. O PSL do Rio de Janeiro já foi informado da abertura desta investigação, deste inquérito, por parte da Polícia Federal. O Ministério Público, paralelamente, também faz as suas investigações. O presidente do PSL, aqui do estado do Rio de Janeiro, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, disse que cada parlamentar é responsável por sua prestação de contas junto à Justiça Eleitoral. Afirmou também que a legenda não compactua com ilegalidades e ilícitos e se as irregularidades levantadas pelo Ministério Público forem confirmadas, a legenda tomará as medidas necessárias e cabíveis. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega. Bolivianos que vivem em São Paulo podem participar das eleições de domingo. 10 escolas na capital, 4 na Grande São Paulo e 1 no interior paulista terão postos de votação para atender os eleitores. Na capital, são escolas nos bairros do Belenzinho, Brás, Pari, Bom Retiro, Jardim Brasil, Jardim Santa Adélia, Casa Verde e Santana. Haverá postos de votação ainda em cidades vizinhas da capital, como Guarulhos, Itaquaquecetuba e Carapicuíba, além de Badibacite, na região de São José do Rio Preto. Um dos indicadores da atividade econômica cai a vacância de escritórios nos principais corredores comerciais de São Paulo. A maior queda em números relativos foi na região da Avenida Juscelino Kubitschek, de 2,7% há um ano para pouco mais de 1% agora. A vacância nas avenidas Luiz Carlos Berrini baixou de 17,9% para 12,6% na mesma base de comparação. Também caiu na região da Faria Lima, de 16,1% para 9,5%. Menina Raíssa foi estuprada antes de ser morta em São Paulo, segundo um laudo da Polícia Científica. O documento destaca que a garota, de 9 anos, morreu por asfixia mecânica e apresentava lesões em todo o corpo decorrentes de espancamento. Um adolescente de 12 anos chegou a confessar a autoria do crime, mas a polícia investiga se há mais pessoas envolvidas. Raíssa Eloá Caparelli foi encontrada morta amarrada em uma árvore no Parque Anhanguera, na região de Perus, em 29 de setembro. Nos Estados Unidos, o chefe de gabinete de Donald Trump diz que o governo norte-americano queria que a Ucrânia investigasse servidores do Partido Democrata. Quem traz mais detalhes sobre essa história é a Mariana Jangiacomo, direto de Nova York. Mariana, bom dia. Olá, bom dia a todos. Essa fala de Mick Mulvaney, chefe de gabinete da Casa Branca, está repercutindo muito aqui nos Estados Unidos. Isso porque ele disse, basicamente, que o presidente Donald Trump teria condicionado a ajuda militar de quase 400 milhões de dólares à Ucrânia à investigação de um suposto servidor do Partido Democrata localizado na Ucrânia que teria sido usado para tentar interferir nas eleições de 2016. Ou seja, de acordo com o chefe de gabinete, Trump só liberaria os recursos à Ucrânia se o governo ucraniano se comprometesse a investigar o servidor do partido da oposição, o Partido Democrata. Esse pronunciamento foi em uma entrevista coletiva e um repórter perguntou ao chefe de gabinete se então houve mesmo uma troca de favores entre o governo da Ucrânia e o governo dos Estados Unidos. O chefe de gabinete respondeu assim: a gente faz isso o tempo todo. Ou seja, ele indicou que essa talvez seria uma prática comum e que não há nada de errado com isso. O chefe de gabinete também destacou que Donald Trump é muito preocupado com a questão do combate à corrupção e que fez então esse pedido, o pedido dessa investigação ao presidente ucraniano para garantir que ele também esteja comprometido a acabar com os casos de corrupção no país que acabam envolvendo também o governo norte-americano. Agora a questão é que pouco tempo depois, esse mesmo chefe de gabinete, Mick Mulvaney, disse que definitivamente não houve troca de favores e isso deixou
deixou muita gente confusa, né? Afinal, houve ou não houve troca de favores? Como é que foram essas negociações? Lembrando que o ponto central do processo de impeachment é que justamente Trump é acusado de ter pressionado o presidente da Ucrânia a fazer outra investigação, a investigar o democrata e possível rival nas urnas no ano que vem, Joe Biden, cujo filho, Hunter Biden, já teve negócios na Ucrânia que levantaram algumas suspeitas. Mas sobre isso, o chefe de gabinete não falou. Então, ele não abordou essa questão do processo de impeachment, que é a questão de Joe Biden, né, da investigação sobre Joe Biden. Ele falou só mesmo sobre essa questão da investigação sobre o servidor do Partido Democrata. E agora fica a pergunta, né, sobre o que é que acontece a partir deste momento. Como é que o Partido Democrata vai interpretar essa fala, vai tentar usar essa fala para reforçar o processo de impeachment? Como é que o Partido Republicano, né, o partido do presidente, vai entender também essa fala? Se isso vai afetar a imagem do presidente no partido ou não? Então, a gente só continua aqui acompanhando para saber como é que vai ser a partir de agora e como é que isso vai afetar ou não o processo de impeachment contra Donald Trump. Eu continuo por aqui acompanhando mais um dia, então, de cenário político tumultuado, aqui movimentado nos Estados Unidos, e volto a qualquer atualização. De volta com vocês aí em São Paulo, de Nova York, Mariana Janjacomo. Obrigada, Mariana, pelas informações. Ótimo trabalho para você. A regulamentação da isonomia prevista na Lei de Liberdade Econômica deve sair dentro de 2 meses. Destaque da repórter Camila Yunes. Artigo da Lei de Liberdade Econômica que obriga o poder público a dar tratamento isonômico deverá ser regulamentado em 60 dias. A legislação sancionada no mês passado por Jair Bolsonaro estabelece garantias de livre mercado. Um dos itens reforça o direito de receber tratamento igualitário das administrações sem qualquer tipo de cartel ou atividade que prejudique a concorrência. O secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Bel, ressalta que um dos objetivos é acabar com a corrupção. É você obrigar a administração, no momento que der um tratamento para algum cidadão, outras pessoas, outras empresas na mesma situação vão merecer o mesmo tratamento. Já fizemos os estudos iniciais, estamos agora na elaboração dos pareceres e acreditamos que deve ser publicado nos próximos 60 dias. Paulo Bel acrescenta que as decisões públicas têm de ser técnicas, homogêneas e sem influência pessoal. O secretário de Trabalho adjunto do Ministério de Economia, Ricardo Moreira, reforça a necessidade da substituição do e-social. Já é uma realidade que deve ser aperfeiçoada. Então, nós estamos trabalhando já na simplificação desse sistema, com redução de campos, eliminação de campos de layout, utilização do CPF como único número de identificação para envio de informações. O secretário Ricardo Moreira explica que mesmo com algum erro, o empregador conseguirá transmitir as informações ao sistema do e-social. A lei flexibiliza regras como dispensa de registro do ponto para empresas com até 20 funcionários e elimina alvarás em caso de atividades de baixo risco. Suspeito de tentar assaltar motorista de Uber tem parada cardíaca e morre após abordagem da polícia. Vamos ao destaque de Bauru com Alexandre Pitoli. Bom dia, Pitoli. Neste sábado acontece o dia D de vacinação contra o sarampo em todo o país. Bom dia para você também que acompanha a segunda edição do Jornal da Manhã. Na madrugada de quinta-feira, um homem de 36 anos morreu após se envolver em uma confusão com a polícia. Na verdade, os policiais militares foram acionados por volta da 00:30 por conta de uma tentativa de assalto a um motorista por aplicativo. Quando eles chegaram, os policiais, no local da ocorrência, encontraram o suspeito já bastante machucado por conta de uma luta corporal com um motorista de aplicativo. Quando a polícia chegou, o suspeito ainda tentou fugir, foi abordado por policiais e naquele momento, quando foi colocado dentro da viatura, passou mal. A polícia chamou o corpo de bombeiros e ele foi levado para uma unidade de pronto atendimento em Bauru. Entretanto, não resistiu a uma parada cardíaca e morreu por volta das 3:15 da manhã. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan. Neste sábado acontece o dia D de vacinação contra o sarampo em todo o país. Esse dia faz parte da primeira fase da campanha nacional de vacinação, que vai até o dia 25 de outubro e é destinada a crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade.
O objetivo é imunizar 2.600.000 pequenos. A segunda fase terá como foco principal jovens entre 20 e 29 anos de idade. Ela começa no dia 18 de novembro e vai até o dia 30 do mesmo mês, quando também acontecerá o dia D para este grupo. O objetivo dessa segunda etapa é imunizar 13.600.000 adultos. De acordo com o boletim epidemiológico de sarampo do Ministério da Saúde, foram confirmados neste ano 13 óbitos pela doença no Brasil. Desse total, 12 ocorreram em São Paulo e 1 em Pernambuco. 7 óbitos são de crianças menores de 5 anos, 2 de pessoas na faixa etária de 20 a 39 anos e 4 de adultos com mais de 40 anos de idade. Na última quarta-feira, o governo federal liberou 206 milhões de reais para estados e municípios, com o objetivo de ampliar as ações de vacinação. E a Jovem Pan quer saber se você é a favor ou contra a aprovação da prisão após condenação em segunda instância. Mande a sua resposta pra gente num vídeo na horizontal de até 15 segundos pro WhatsApp 11 93117 0620. A opinião dos ouvintes e dos espectadores do Jornal da Manhã, segunda edição, a gente confere agora. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Meu nome é Rodney Jorge, sou de São Paulo, capital da Zona Sul. Com relação à prisão após a segunda instância, eu acho mais do que justo, eu acho necessário, com a justiça morosa como é a do nosso país e esses recursos infindáveis, precisamos sem dúvida colocar esses marginais na cadeia após a confirmação da sentença inicial. Um forte abraço a todos. Bom dia, pessoal da Jovem Pan, aqui quem fala é Marcelo, de Americana. Eu sou a favor da prisão em segunda instância, porque eu sou trabalhador e honesto. Só não é a favor da prisão da segunda instância quem tem o rabo preso, quem é bandido. Bom dia, Jovem Pan. Meu nome é Rafael Rocha, de Maringá, Paraná. Quero dizer para vocês que sou rigorosamente a favor da prisão em segunda instância. Só assim o Brasil vai para frente. Um abraço a todos. Bom dia, Sérgio São José do Rio Preto. Sou totalmente a favor da prisão em segunda instância. Acorda, Brasil. STF, acorda. Sou da Jovem Pan, bom dia. Felipe Mendes aqui de São Paulo. Eu sou totalmente a favor da manutenção da prisão em segunda instância. Fazer qualquer coisa diferente é aumentar ainda mais a diferença da justiça aqui no Brasil, entre pobres e ricos. Para a Jovem Pan, sim, sou a favor da decisão do STF, que já foi tomada em 2016, de prisão em segunda instância. Marco Antônio Santos de Amorim, de Brasília. Bom dia, Jovem Pan ouvinte, Evaldo de São Paulo. Discordo da prisão em segunda instância ser anulada. O único motivo para isso é criar emprego para advogado que ganha dinheiro daquele espúrio, né? Bom dia. Bom dia, Jovem Pan. Parabéns pelo excelente jornalismo. A prisão em segunda instância é um grande avanço no combate à impunidade em nosso país. Sou totalmente a favor. Rogério Carvalho, do bairro do Campo Limpo, São Paulo. Meu nome é Marcos Vilar, eu sou de Itapevi, eu sou a favor da prisão em segunda instância e fico surpreso de ver o STF mais uma vez livrando a cara de poderoso. A primeira e segunda instância não vale para nada. Reforçando, então, mande um vídeo pra gente de até 15 segundos respondendo a pergunta: você é a favor ou contra a prisão após condenação em segunda instância? O nosso número de WhatsApp é o 11 93117 0620. Repetindo, 11 93117 0620. A Jovem Pan quer saber a sua opinião a respeito desse assunto e a gente vai mostrá-la ao longo da nossa programação. Agora são 11 horas e 56 minutos e o Jornal da Manhã, segunda edição, fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia de sempre. A gente volta na segunda-feira, às 10 horas da manhã, tanto no AM para todo o Brasil, para São Paulo e também no canal do YouTube Jovem Pan News com imagens. Você acompanha então essas notícias e muitas outras ao longo da nossa programação no site jp.com.br e agora você fica com o Camisa 10, que você também acompanha por imagens no canal Jovem Pan Esportes. Uma ótima sexta, ótimo fim de semana a todos e a gente se encontra na segunda-feira. Jovem Pan News. Jovem Pan.